Entrevista de Léo Condé após o empate do Ceará com o Sport. Veja o que ele falou. Um jogo bastante movimentado, a gente já esperava algo assim, porque a gente veio com o intuito de tentar vencer a partida. Sabia que seria difícil, mas com possibilidades, né? E o Sport também, nos últimos jogos, vem fazendo grandes jogos, principalmente jogando aqui na ilha. Então a gente esperava um jogo bastante aberto, bastante movimentado, um jogo cheio de alternâncias. No início do primeiro tempo o Ceará um pouco melhor, no final o Sport. No segundo tempo voltamos ali um pouco melhor, depois a gente tentando, na ânsia de querer vencer, a gente começou a ofertar muitos contra-ataques para o Sport, quase sofremos o gol, mas não deixamos de buscar, tanto que a gente conseguiu construir, fazer 1-0, e a gente já imaginava que a partir do momento que fizesse 1-0, o Sport iria se lançar ainda mais, algo que ele já vinha fazendo em partidas anteriores, jogando em casa. E conseguiu o empate, poderia ter virado também, assim como o Ceará poderia ter feito o segundo gol. Então, quem veio aqui hoje assistiu uma grande partida. Nem parece que o Sport, desde quando o Daniel assumiu aí, nem parece que o Sport é o último colocado no campeonato. Foi um grande jogo, uma grande partida, a gente acompanhando esse Sport aí das últimas rodadas, realmente uma equipe muito competitiva. E o Ceará, a gente mais uma vez conseguiu, né? A gente lamenta de ter sofrido o empate, mas conseguimos levar um ponto importante para casa nesse campeonato tão difícil. Pontuar fora é sempre muito importante. A gente mais uma vez consegue pontuar. Em relação à questão dos volantes, a gente, dentro daquilo que a gente estudou do Sport, um time muito técnico ali no meio. A gente imaginava que ele viria com o Lucas Lima, com o garoto que craque de bola, né, que é o Zé Lucas. Ao mesmo tempo ele perdeu o Rivera, então a gente queria ter uma saída de bola um pouco mais rápida. São jogadores, tanto o Lourenço quanto o Zanocelo, de passe para frente, passe e profundidade. Acabou que nem conseguimos explorar tanto isso, que o Sport, a gente imaginou que a linha de defesa jogaria um pouco mais alta, mas quando a gente recuperava a bola, eles baixavam um pouco, a gente não conseguiu explorar tanto essa bola nas costas da defesa. Um dos poucos momentos que a gente explorou foi onde que a gente fez o gol, mas de qualquer forma, uma boa partida dos dois, né, junto com o Mugni também. Depois cansou um pouco, entrou o Vina muito bem, então foi isso. Professor, boa noite. Boa noite. Sou Alexandre Raposo, Mosaico Esportivo. O que o senhor atribui, no primeiro tempo, àquela dificuldade no meio de campo, onde proporcionou perdas de bola, né, e muitos contra-ataques no Sport? Já no segundo tempo não aconteceu isso, o jogo foi mais aberto. Assim, a gente teve um pouco de dificuldade de adaptação ao gramado, né, um pouco mais pesado que o Castelão, e a nossa equipe, a gente até achar o ponto do jogo ali levou um pouco mais de tempo. Também, assim, a característica do Sport, do Daniel, um time muito agressivo na marcação, e a principal marca do Ceará é justamente nesse quesito também, tanto que a gente tem uma das 5 melhores defesas da competição, é uma característica nossa. Então acabou que o jogo ficou um pouco truncado, mas a gente queria buscar a vitória. E aí acabou que em alguns momentos a gente foi um pouco afoito e ofertou boas transições para o Sport, principalmente pelo lado direito deles, esquerdo nosso, como o Mateuzinho, o Lucas Lima encostando ali também, fazendo um pouco de superioridade, o próprio Zé Lucas. A gente sofreu. No intervalo a gente fez essa correção de marcação ali, voltamos um pouco melhor, e depois no final do jogo, com as mexidas ali, acaba virando outro jogo, né? O Ceará mudou 5 peças, o Sport também, e aí a dinâmica de final de jogo, a gente sabia que qualquer situação, tanto o Ceará quanto o Sport, poderia vencer o jogo. Léo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Pelo que foi o jogo, você considera um empate justo e foi um ponto conquistado ou 2 perdidos pelo Ceará? Eu acho que assim, pelo que as duas equipes produziram, sim, né? Como eu falei, teve alguns momentos que o Sport foi melhor, teve outros momentos que o Ceará foi melhor. Como a gente saiu na frente, né? Já no final do jogo, fica aquele gostinho de a gente poderia ter levado um resultado positivo para casa, mas é claro que um ponto nesse momento, nessa altura do campeonato, é sempre muito importante.
Professor, boa noite. Boa noite. Agora há pouco o senhor chegou a usar uma frase dizendo: nem parece que esse esporte é o lanterna do campeonato. Eu queria saber, como um treinador que estudou o esporte, trabalhou como um adversário do esporte hoje, o que é que esse esporte tem apresentado que ele não parece um time que está na lanterna hoje? É outra equipe, né? Muito competitiva, muito organizada. Não que ela não era organizada antes. A gente jogou no primeiro turno, né? Lá no Castelão, vencemos 2-0, mas assim, realmente desde a chegada do Daniel aí, a equipe está bem estruturada, competindo muito, tem bons valores individuais, né? Assim, o esporte passou pelo mesmo processo do Ceará em relação à temporada passada. Mudou muito a equipe, né? Mudou muitas peças. É claro que tem alguns jogadores que a gente já conhece aí de mais tempo, né? O Thierry, Lucas Lima, que está desde a temporada passada, Cariús, mas chegaram muitos atletas também esse ano. O Ceará passou por isso. E a gente conseguiu, dentro do estadual, ajustar a nossa equipe, vencemos o estadual e começamos bem o brasileiro. Eu acho que o esporte, o início pesa muito, né? Acaba sempre jogando de uma maneira muito pressionada pelo resultado, mas realmente vem fazendo grandes jogos, como vocês vêm acompanhando aí. O jogo contra o Cruzeiro foi uma partida fantástica, a gente acompanhou também, estudando os últimos jogos aqui na ilha, contra Corinthians, contra Fluminense. Professor, antes da pergunta, só desejar a condolência ao Sobral na nossa oração, e eu queria que falasse sobre isso. O Ceará hoje é uma família. Como foi trabalhar o mental do time em meio a uma perda de um jogador, né, da sua mãe, é um familiar muito próximo, e os jogadores também têm essa convivência, né? Como foi trabalhar a parte mental do time em relação a essa perda do Sobral? Nosso time é uma equipe que se uniu muito rápido, né? É claro que cada um tem as suas particularidades, suas diferenças, mas é uma equipe muito unida, muito fechada, é realmente uma verdadeira família. Eles sentiram muito, principalmente os jogadores que são mais próximos a ele, né? Então prontamente o clube já providenciou o retorno dele. A gente, né, aproveitar a oportunidade, desejar força para ele, para toda a sua família, um momento muito difícil, e a gente sabe que ele vai ter a capacidade de tocar a vida dele, tem os filhos, né, e a gente espera que ele tenha força na continuidade tanto da carreira quanto da vida dele. É realmente um momento bastante difícil, mas os jogadores, como foi antes do jogo mesmo, eles se mobilizaram no sentido de tentar, né, correr o máximo, lutar ao máximo e vencer a partida por ele, principalmente nesse momento tão difícil que ele passa.